Não dá, é só colocar, é só tá jóia. Aí, fez a luz. Seu jeito iluminado, hein? Gente, como é que chuva que deu hoje, hein? Tava passando na rua, o cachorro tava bebendo água em pé. Tanta chuva que tava. Já começou. Bom, bem-vindos, boa noite. Como a Fátima falou, eu sou o Marquinho, ou Marcos Costa, né? Também, o Marcos Costa. Eu sou mais conhecido por Marquinhos, eu sou trabalhador da casa há bons anos, né? Tem mais de uma década. E estou muito feliz, muito obrigado, Lidia, pelo convite, viu? De estar recomeçando essa tarefa tão bacana que é estar na Casa Espírita. E a Casa Espírita é uma casa de acolhimento, e acolher com pessoas próximas da gente é muito melhor. Claro que a gente teve que aprender, nós estamos aqui no planeta para aprender mesmo, então a gente teve que aprender a acolher de longe, fisicamente, mais perto, emocionalmente. Então a internet, o online não conseguiu tirar a nossa emoção, não conseguiu tirar o nosso amor em estar junto com as pessoas, nos nossos estudos. Meu estudo de terça-feira, desde o início da pandemia, ele não parou, né? Retornamos ontem, então foi muito bacana. E foi bom porque a gente retornou fisicamente e continuamos com online, porque tem gente que é de longe ou não pôde vir, então agora nós temos mais uma opção para poder chegar nas pessoas. Então estão sendo, né, anos de muito aprendizado, isso ainda vai esticar um pouquinho, né? Não vai acabar exatamente agora, mas estamos a caminho, né, de acabar. Então vamos continuar tomando os nossos cuidados, usando nossas máscaras, nos vacinando, tomando cuidado uns com os outros, porque a coisa não está brincadeira, né? Bom, então hoje nós vamos falar desse tema muito importante, que é a lucidez. Vamos começar então com alguns significados que eu encontrei para essa palavra e que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então vamos lá. O que permite passagem da luz, capacidade de conhecer, compreender e aprender, e clareza dos sentidos e das percepções. Então quando a gente fala de lucidez, de qualquer humildade, de paciência, de tudo, nós estamos falando de conquistas. A lucidez, ela não cai do céu, né? Eu sou um sujeito que tem a mente iluminada, né? Mas não é por causa da lucidez que veio, né? Por quê? Porque eu preciso conquistar essa lucidez, eu preciso conquistar a minha paciência, eu tenho que lidar dia a dia com as minhas questões para poder alcançar as coisas que eu quero. Então, isso é uma coisa ativa. Por isso que essa primeira definição eu acho ela muito bacana, o que permite a passagem da luz. Então eu tenho que deixar essa luz chegar, a instrução chegar, o conhecimento chegar, o amor chegar a mim. Se eu não fizer um movimento, eu não vou conquistar nada. Então, para isso, para a gente poder chegar nessa coisa toda, a gente precisa ver como que a gente vive hoje. Hoje, nós vivemos, apesar da gente saber o significado de lucidez e todo mundo está de acordo com isso, mas hoje nós vivemos, e eu separei 3 maneiras aqui que eu vejo muito acontecer. Primeiro, a gente vive no automático. Segundo, a gente vive dentro da ansiedade. E terceiro, a gente vive uma cegueira social. Então vamos explicar cada coisa dessa. Quando a gente vive no automático, significa que a gente é muito mais reativo do que ativo, ou seja, eu mais reajo às coisas do que eu ajo. Porque a minha ação, quando eu ajo, eu preciso pensar para poder agir. A minha reação não, ela é instintiva. A reação, ela é feita de coisas que já estão dentro de mim.
Eu não preciso pensar para eu reagir. Se uma pessoa tropeça aqui, a minha reação é pegar a pessoa. Porque está instintivo, eu não vou pensar. Agora, para eu agir, eu preciso pensar. E qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente vive muito mais no automático, a nossa vida ela é toda a mesma coisa. Eu acordo, aí vou, como alguma coisa ou não, já saio para o trabalho, aí almoço, depois trabalho de tarde, eu estudo, né? Aí chega à noite, vejo uma televisão, vejo uma série, não sei o que e tal, durmo, no outro dia é a mesma coisa, Aí chega na sexta-feira, eu já coloco no Instagram sextou, e aí vou para o meu divertimento, encontrar com as pessoas, e é tudo sempre a mesma coisa. E aí a gente começa, na nossa vida, nas nossas pequenas coisas, também a reagir. Eu dou muito exemplo do trânsito. Se alguém vem e nos fecha, o que a gente faz? A gente reage. Ou eu xingo internamente, ou eu xingo mesmo e grito, ou eu buzino. Tem uns que são mais, vão atrás da pessoa, vão, né? Então, isso é reação. Porque se eu agisse, eu ia seguir normalmente, porque eu não sei o que está acontecendo com quem me fechou. Eu não sei se ele é um mau motorista, ou se ele está indo socorrer alguém. Não sei se o filho dele está passando mal dentro do carro, está asfixiando e ele precisa sair correndo. A gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Então, quando eu ajo, eu simplesmente sigo a minha vida. Eu não preciso julgar. Eu não preciso nem xingar e nem fazer nada. Eu vou pensar em várias opções. Geralmente a gente não pensa em muitas opções. Quando um filho nosso sai e não liga, né? Filho é desse jeito, né? Quantas vezes eu já pedi pra minha filha, você chega lá, você me liga, você me manda uma mensagem. Ela mandou uma mensagem 5 horas depois, esqueci. Só que o que normalmente a gente pensa? Não ligou, não chegou, nossa, será que aconteceu algum acidente? Será que foi assaltado? Será que... A gente sempre pensa negativo. Primeiro, isso é reação, porque a nossa evolução vem muito do medo, da tensão, né? Lá para trás, a gente tinha que ficar atento, porque senão vinha um bicho e comia a gente, ou vinha outro que estava caçando também e nos matava para pegar a caça. Então, o medo e a atenção constante, eles são nossos companheiros de evolução. E aí, quando a gente não pensa, esse passado vai voltando. Então, viver na reação, somente na reação, não é legal. É claro que a gente precisa de reagir também, a gente vive instintivamente também, normal, natural. Mas a gente está vivendo muito mais reativo do que ativo. Então isso é viver no automático. Segunda coisa é viver na ansiedade. O pessoal fala que quem é ansioso vive muito no futuro, né? Mas eu, como bom ansioso em tratamento, né? Porque fica sério, né? Vários problemas que aconteceram de 6 anos para cá me fizeram desenvolver um transtorno de ansiedade. Então eu tive que buscar ajuda, né? Então hoje eu estou tranquilo, não fico batendo pedra, não fico comendo mundo, né? Aquelas coisas, né? Mas não fico bravo com os 2 vídeos de propaganda antes do vídeo do YouTube, né? O pessoal não aguenta, né? O pessoal vai morrer, tem uma propaganda e ele já começa a ficar lá, não adianta. E é por isso que eu falo, por saber disso, que a ansiedade não é só viver no futuro, não, é viver no passado também. Porque o ansioso, ele vive no passado remoendo o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. E aí ele fica lá se culpando, não, eu devia ter feito isso, ou eu não devia ter feito isso, devia ter feito desse jeito. E aí vive também, obviamente, no futuro, sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda. Aí ele vai ter uma entrevista de emprego, porque todo ansioso é criativo, viu, gente? Nós também temos essa vantagem. Quem é ansioso é criativo. Porque a gente cria cena na nossa cabeça, a gente sentado lá com um cara de frente pro RH, assim, aí a gente pensa, quando a gente fala bobagem, qual que vai ser a reação do cara, quando a gente fala certo, qual que vai ser a reação, aí a gente já sai de lá, nossa, não consegui um emprego. Eu imagino toda a cena e eu já sofro antes. Isso é um sintoma de culpa interna. E a gente vai ter que lidar com isso. Porque todo mundo que se acha culpado, mesmo que não seja consciente, viu, gente? Nem todo mundo tem essa culpa consciente. Mas aquele que por algum motivo se acha culpado, acha que merece punição. E aí é que vem o problema. Porque quando eu acho que eu mereço punição por alguma coisa, eu acho que eu não posso ser feliz.
eu acho que eu não posso conquistar alguma coisa, eu já entro em alguma coisa perdendo, porque eu não mereço, porque eu preciso ser bonito. Então, precisamos trabalhar nossa culpa. Lá na frente eu vou falar um pouco mais disso, tá? Então, ansiedade é viver no passado, remoendo, e viver no futuro, imaginando as bobagens que a gente ainda vai fazer. E a gente nem sabe se a gente vai fazer bobagem, mas a gente acaba fazendo, porque a gente pensa tanto naquilo, que aí a gente vai e age conforme a gente pensa. Então, isso é viver na ansiedade. E a cegueira social, que é quando a gente não enxerga o outro e as demandas do outro, os problemas do outro, ou seja, falta empatia. E quando a gente enxerga, a gente quer resolver o problema do nosso jeito. Quando, na verdade, cada um de nós tem a solução dos seus problemas dentro de vocês aí, ó. Só que por que fica tão confuso? Porque a gente não fala. Vocês podem perceber, isso deve ter acontecido alguma vez na vida de vocês. Você sabe com um problema e aí pensando em nada de solucionar aquilo. Aí vocês resolveram conversar com um amigo ou conversar com um terapeuta, que seja. Quando vocês começam a falar, começa a vir as soluções na cabeça, começa a vir ideia, começam a vir caminhos para a gente poder resolver o problema. Porque a gente colocou aquilo para fora. Quando a gente coloca para fora, a gente abre espaço para outras coisas. A gente não está mais só remoendo aquilo, a gente não está pensando só no problema. Nós estamos falando do problema. E falar do problema, quando eu consigo falar nele, eu consigo olhar para o problema e aí naturalmente em mim já estão as soluções. É claro que a gente precisa da ajuda do outro também. Não estou falando que a gente não precisa não, mas a gente precisa saber como escutar a ajuda do outro e principalmente como nós vamos ajudar o outro. Porque quando eu pego a minha solução, quando eu sou um salvacionista, né, quando eu quero salvar o mundo todo, eu pego a minha resposta, pego a minha solução e falo para o outro fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou dando mais chance para a coisa dar errado. E junto com isso, eu ainda estou colocando também a responsabilidade da consequência nas minhas costas, porque o caminho fui eu que dei. Tá? Então, é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa saber como ajudar e saber como ser ajudado. Então, essas três coisas, viver no automático, a ansiedade e essa cegueira social, são entraves para a gente chegar na lucidez. Mas então tá bom. E olha que a gente vive assim, conhecendo a mensagem do Cristo, conhecendo a doutrina espírita. Imagina se a gente não conhecesse. Não estou falando que todos aqui vivem assim não, mas eu falo que isso é um mal geral, um mal da sociedade em geral, tá? Então, se a gente não tivesse ainda esse conhecimento, a gente está perdido. Aí que a gente não ia descobrir o caminho. Então, o que a gente tem que fazer para a gente poder chegar nessa tal dessa lucidez? Alguns pontos são muito importantes. Primeiro deles, trabalho interior, que é a famosa reforma íntima, que já perdeu até um pouco a força, essa palavra, de tanto que o povo fala, né? Ah, porque tem que fazer reforma íntima, tem que fazer reforma íntima. Tem, mas como? Porque falar que tem é muito fácil, mas como que nós vamos fazer isso? Aí é que está a grande questão, e é o que nós vamos falar hoje. Como nós podemos começar esse caminho de reforma interior? Então, por isso que eu falo que é um trabalho interior, que é um trabalho mesmo. E quando eles falam de reforma, também é o mesmo sentido de reforma, porque vai bagunçar. Vai meio que bagunçar lá dentro, né? Porque a gente vai lidar com coisas, nós vamos olhar pra gente e a gente vai ver coisas que a gente costuma negar em nós. Então, trabalho interior, perseverança, paciência, perdão e paz. Esse é o caminho para a gente chegar, entre outras coisas, não é só na lucidez, não, é em tudo, tá? Mas como nós estamos falando de lucidez, eu vou colocar esse passo a passo. Então vamos. Só lembrando aqui que eu esqueci, né? Os 40, beleza, né? Dá boa noite pro pessoal aqui do Facebook. Muito bem. Então nós estamos agora chique demais. Ó, nós estamos transmitindo ao vivo no canal do YouTube no Facebook, tá? Então vocês procurem lá, Centro Espírita Joana d'Arc. Nós temos o Instagram também, tá transmitindo aqui online. Estou muito chique, né? Todos estarão daqui para frente, né? Muito bem. Tecnologia, quando ela é bem usada, é muito bacana, né? Então a gente vai atingir cada vez mais pessoas.
Muito bom. Então, agora que eu lembrei, fecha parênteses, né? E olha que o Ledir me avisou, hein? Tá bom. Bom, então como é que nós vamos fazer esse trabalho interior? Gente, a gente precisa de uma coisa muito séria, que é honestidade emocional. Sabe por quê? Porque para fazer uma reforma íntima de verdade, eu preciso olhar para mim com um olhar sem vaidade, sem orgulho e sem baixa estima. Porque se eu olho para mim com vaidade e orgulho, eu vou aumentar as minhas virtudes e diminuir os meus defeitos. Se eu tenho um olhar para mim de baixa estima, eu faço o inverso, eu aumento os meus defeitos e abaixo as minhas virtudes. Então, os nossos olhares ficam distorcidos. E o pior ainda, boa parte das pessoas tem ali traços de orgulho e vaidade. Ah, como é que eu sei que eu tenho orgulho e vaidade? Como é que você lidar com crítica? Se alguém chega e te critica, o que acontece? A sua reação vai te dizer se você é orgulhoso ou não, né? Se você ficar meio assim, meio incomodado, você tem um traço de orgulho, maior ou menor, gente, naturalmente, nós somos assim mesmo, tranquilo, né? Então, apesar de boa parte ter o olhar de vaidade e orgulho, também tem junto de baixa estima. Olha que coisa. Quando as pessoas, por exemplo, quando as pessoas perguntam assim, como é que você está? Estou indo como Deus quer. Isso é um olhar de baixa estima, porque eu terceirizei a minha felicidade, eu terceirizei a minha vida, eu estou colocando na mão de Deus uma coisa que é minha responsabilidade. Ao mesmo tempo, eu falo isso porque eu quero parecer humilde. Então, isso é um traço de orgulho e vaidade. Aí, fica tudo bagunçado, a gente não consegue olhar para dentro da gente, porque está tudo disfuncional. Então, a gente precisa olhar com honestidade e sem julgamento de valor. Eu vou começar aqui, nós vamos começar agora com a prática disso. Então, a gente não pode se julgar das respostas que a gente vai dar. Ninguém vai precisar dar resposta não, viu? Eu só vou colocar aqui para vocês depois fazerem em casa. Vou deixar escrito aqui, quem quiser tirar foto pode tirar, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Começando a se perceber. Como é que a gente se percebe? Fazendo perguntas simples. O que me deixa alegre e o que me deixa triste? A gente já começa a pensar, porque a gente não sabe o que deixa a gente alegre. A gente só pensa em um monte de coisa, mas a gente não consegue focar o nosso pensamento. Então vamos lá, o que me deixa alegre? Estou falando de maneira geral, tá? Apesar que essa primeira coincide que é comer, né? Comer me deixa alegre. Comer um frango assado é bom, né? Então comer me deixa alegre, ver uma série me deixa alegre, estar com amigos me deixa alegre, estar aqui falando com vocês me deixa alegre, ver a casa reabrindo, como a Fátima falou, toda bonitona e tal, com novos recursos me deixa alegre, e assim vai, coisas simplesinhas. Um sorriso me deixa alegre, né? Agora o que me deixa triste? Então é isso que vocês têm que pensar. O que me deixa triste? Saber que, por exemplo, conhecidos perderam tudo, porque a casa encheu de água, né? Saber que tem muita gente que está morrendo ainda, saber que tem gente que não vacina, entendeu? Então, esse tipo de coisa me deixa triste. Aí vocês vão pensando, tá? Sem julgamento de valor. Sem julgamento de valor. Me deixa alegre tomar minha cervejinha. Ótimo. Porque o povo na casa espírita acha que não pode fazer nada, né? Ao contrário, a doutrina espírita ela é libertária. Ela não proíbe nada. A gente tem que pensar o que convém e o que não convém. Me convém tomar minha cervejinha equilibradamente quando eu estou com meus amigos? Convém. Não convém porque eu não gosto? Ótimo. Não vamos fazer julgamento de valor de ninguém, né? Agora me convém no prostíbulo? Aí não, aí de jeito nenhum. Né? Não convém por uma série de coisas, né? Físicas e extrafísicas. O que nos deixa o que te deixa calmo ou ansioso? Se eu tiver que dirigir lá em São Paulo, eu vou ficar ansioso. Aí não há esse talopram que resolve.
né? Não é remédio que resolve. Se eu tiver que ter uma conversa séria com uma pessoa, vai deixar ansioso, natural, normal. Quando eu falo de ansiedade, é que atrapalha a gente, a ansiedade, né, que nos trava. Não é a ansiedade normal, todos nós temos ansiedade, isso é natural, né? Normal. O que me deixa calmo? Uma música que eu gosto, me deixa calmo. Conversar com uma pessoa, tipo na série assim, ó, né? Me deixa calmo. O que nos deixa pacientes? O que te deixa paciente e o que te deixa irritado? Por isso que eu falo sem julgamento de valor, porque às vezes, meu pai me deixa irritado. Porque ele enche a cara, chega em casa, lá começa a fazer um monte de bobagem. Meu irmão me deixa irritado. O trânsito me deixa irritado. A gente não pode julgar nada das nossas respostas. Nós temos que ser honestos. E o que nos deixa realizados? O que te deixa realizado e o que te deixa frustrado? Eu fico realizado quando eu vejo meu negócio prosperar, né? Profissionalmente, eu estou caminhando bem, estou conquistando minhas coisas, né? O que me deixa realizado? Minha família, os companheiros que a gente tem, são bacanas, né? São companheiros que são para a vida. Então eu estou realizado como família, com os meus amigos, com a minha espiritualidade, eu estou realizado. Com o que eu estou frustrado? Tá vendo? Isso, gente, é fundamental. Vocês vão começar a se conhecer a partir daqui, ó. Então esse é o primeiro ponto. Alguma dúvida, algum comentário, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Segunda parte. Então aqui são questões, né? Ao celular. Valores. Gente, vocês não têm aí, talvez não tenham, não saibam a importância disso que a gente vai falar aqui agora. Uma outra maneira de vocês se conhecerem é descobrirem quais são os valores de vida que vocês têm. O valor principal que nós temos é a felicidade. Todo mundo. O valor nosso primordial é a felicidade. E nós temos valores secundários que vão nos fazendo chegar a essa felicidade. Então, aí todo mundo tem aqueles valores assim, né? De responsabilidade, de segurança, honestidade, tá? Mas olha a quantidade eu vou colocar alguns aqui, mas são dezenas. E é importante vocês começarem a pensar nisso. Por quê? Porque as nossas decisões dependem dos nossos valores. Todas as nossas decisões são encaminhadas pelos nossos valores internos. E se a gente sabe os nossos valores, se a gente tem consciência, é muito mais difícil a gente ferir os nossos valores. Porque toda vez que eu faço alguma coisa que me fere, que eu fico incomodado, significa que eu feri algum valor meu. Então, vamos lá. Alguns, hein? Depois, só para vocês tirarem foto aí, tá? Quem quiser, claro. Desafio, que é aquela pessoa que está sempre querendo algo novo da vida. Então a pessoa vai, faz um concurso, consegue um emprego, tá lá, beleza, daqui a pouco ela vai, não, eu quero outro. Vou fazer outro concurso para poder conseguir um outro cargo melhor. Então é uma pessoa que não se acomoda na vida, ela gosta de desafios, não é só profissionais não, né? Desafios na vida, coisas novas. A gente vê o pessoal no programa de televisão, cada dia está num país diferente, está viajando, está descobrindo aquele monte de coisa nova, comendo aquele monte de coisa, né? Que a gente muitas vezes não comeria. Valor de desafio. Rotina. Tem pessoas que têm esse... Minha mãe tinha esse valor aqui, ó. Ela ia sempre pelos mesmos caminhos, comprava sempre as mesmas marcas, gostava sempre do mesmo supermercado. Ela era desse jeito. Então ela tinha muito forte esse valor aqui, ó. Muito, muito mesmo.
aceitação. Eu não estou falando que um é bom ou ruim, não, tá? Aceitação social, que é quando a pessoa precisa de uma validação social para poder se afirmar. Então tem gente que sempre depende da opinião do outro, nem todos que têm esse valor colocam a vida na mão do outro, não é isso não, mas tem gente que sempre precisa ficar perguntando o outro alguma coisa, né? Nossa, isso aqui ficou legal, tal, não é nem por vaidade, não é nada disso não, precisa sempre estar sendo validado, tá? Respeito, esse valor aqui é danado, todo mundo acha que tem, né? Se a gente sair aqui na porta e ver como é que os carros estão estacionados, a gente vai saber quem tem valor de respeito ou não. Porque aquele que tem o valor de respeito, ele vai estacionar o carro dele de uma forma que não vai roubar a vaga do outro. Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa estaciona de qualquer jeito, aí caberia outro carro ali, aí não cabe porque um está muito para cá, está muito longe às vezes da garagem, claro, não vai estacionar na garagem, mas às vezes estaciona muito longe, o outro que para atrás, que devia parar um pouquinho, também dá 1 metro de... Aí quando você vai ver no rumo da rua, aí dava para estacionar mais 3, 4 carros e não dá. Por quê? Porque as pessoas não se preocupam com os outros. Ele só estaciona, sai do carro e mala. Então, significa que a pessoa não tem o valor de respeito. Olha que interessante, todo mundo acha que respeita o outro, mas são essas pequenas coisas que vão mostrando o que é importante para nós ou não, tá? E aí agora vem os outros, não vou ficar comentando todos eles, porque senão, né, podemos sair daqui. Então, ó, contribuição, que gosta de ajudar, né, de contribuir com as coisas. Segurança, pessoas que gostam de estar tudo ali certinho, né, tem uma estabilidade na vida, aquela coisa toda, né, não é segurança contra bandidos, essas coisas não, segurança na vida, né. Honestidade, reconhecimento, estabilidade, compaixão, liberdade, mudança. Olha a quantidade de valores, gente. Poder. E aí vai. Competitividade, valor, e aí vai. Então vamos ver como que isso influi, como é que as nossas decisões elas são influenciadas pelos valores. Vou colocar o exemplo de 2 pessoas. As 2 pessoas, pessoa 1 e pessoa 2, as 2 têm o valor de honestidade e segurança. Só que uma tem o valor de honestidade mais em conta, é mais importante do que o segurança. A pessoa 2 tem o valor de segurança mais importante do que o da honestidade. Então, são os mesmos valores, mas em ordens diferentes. Aí, as 2 pessoas recebem uma proposta de emprego de uma empresa que está iniciando no mercado e eles vão ser contratados para vender. Só que eles vão ter que fazer uma mágica e fazer um enfeite danado ali, porque o produto ainda não foi testado, né, coletivamente. É um produto que está entrando no mercado. Então, eles vão ter que dar uma, né, falar ali e falar coisas que eles não têm certeza se o produto é ou não. Então, o primeiro que tem o valor de honestidade mais em conta, com mais importância, ele não vai aceitar o emprego, porque ele vai se achar enganando as pessoas, porque ele não sabe, ele não experimentou aquilo, ele não sabe se aquilo que ele está vendendo realmente é o que ele está falando, então ele não aceita. O segundo, que tem o valor de segurança primeiro, ele não se preocupa com isso, ele prefere ganhar o salário dele e inventar mesmo que o produto não seja aquilo. Aí ele aceita o emprego. Olha
como é que isso é importante. Isso é com todos nós. Cada um de nós tem valores aqui. Agora, o que é importante? É a gente achar quais são os nossos valores, achar aí uns 10 valores que a gente tem, separar os 5 mais importantes e depois colocar em ordem, com coisas da vida mesmo. Igual esse caso que eu coloquei, eu aceitaria um emprego assim? Não quer dizer que eu sou desonesto, mas significa que a segurança, às vezes, da minha família é muito mais importante do que o meu incômodo em ter que talvez enganar alguém. Enganar entre aspas, tá? Porque eu vou ter que falar de uma coisa que eu não tenho certeza se funciona ou não. Então, né? Então coloquem com coisas da vida, coisas corriqueiras. E aí vocês vão descobrir quais são os valores mais importantes. Com isso a gente erra menos, a gente escolhe melhor, a gente faz menos bobagem. Porque a gente erra, gente. A gente erra, todo mundo erra. Às vezes são erros simples, às vezes são erros graves. Cada um de nós, eu já errei muito. Mas o que acontece? A gente aprende com o nosso erro. Ou não. Aí a gente erra de novo, aí a gente aprende às vezes da segunda vez, né? Mas em uma hora a gente aprende. E tá tudo normal, é isso mesmo. A gente vai fazer o quê? A gente conta com o perdão dos outros, a gente perdoa os outros que erram com a gente também e vamos seguindo a vida, né? Mas se a gente tem mais consciência de quem nós somos, mas a vida fica muito mais fácil. A gente fica muito menos angustiado, porque às vezes a gente tem tanta coisa dentro da gente e não sabe o que é. Não, eu estou com uma confusão dentro de mim aqui. Se eu estou com uma confusão dentro de mim é porque eu não me conheço. E aí eu feri tanto os meus valores, eu escolhi tanto de maneira equivocada, que aquilo vai causando incômodo, vai me ferindo, vai me machucando, até o meu emocional, o meu psíquico, o meu psicológico ficar completamente abalado. E aí a gente vai lá para o fundo do poço. Por quê? Porque a gente mesmo se machucou, porque a gente não se conhece. Então, tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Querem que fale alguma coisa? Então, isso aqui é muito prático. É muito o esforço de vocês. O caminho para a prática da reforma íntima está aqui. O caminho inicial. Mas é um bom caminho, é um bom pedaço. Porque depois disso aqui, a gente se conhecendo, aí eu vou saber o que eu preciso mais. Porque a gente às vezes fica brigando com uma coisa que não é o principal. Tem muita gente que é irritado, né? Que é muito explosivo. E aí fica brigando com a irritação. Mas a irritação você não vai conseguir resolver, porque ela não é o problema, ela é o sintoma. Aí como a gente não conhece, a gente acha que a irritação é que é o problema. Não, não é. Alguma coisa dispara a minha irritação. E aí quando eu começo a me conhecer, eu vou ver o que disparou, por que eu sou tão irritado assim? E a gente tem que ir lá para trás. E às vezes mexer em coisas que às vezes nos machucaram. Porque meu pai, como eu falei, né? Meu pai às vezes chegava lá bêbado. Não, meu pai não, tá? Meu pai chegava bêbado em casa e batia na minha mãe e dava tapão na nossa cabeça lá também. E isso foi criando um estado constante de estresse. E aí toda vez que ele chegava eu já ficava tenso. E aí comecei a ficar irritado. Aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui querendo defender minha mãe. E aí o ser humano é hábito. A gente se habitua a estar num estado ansioso, num estado de irritação, num estado de defesa constante. E aí, sem querer, quando eu cresço, eu começo a machucar os outros. Porque eu fico numa defesa com todo mundo. Porque eu não aprendi a viver de outro jeito. Aí mesmo as pessoas que querem me dar carinho, me dar atenção, eu machuco. Porque eu acho que em algum momento ela vai chegar e metaforicamente dar um tapão na minha cabeça igual meu pai fazia. Então, gente, a gente precisa buscar a causa das coisas. E às vezes a gente consegue sozinho e às vezes não. Quando a gente não consegue sozinho, a gente precisa buscar uma ajuda profissional. E não tem problema nenhum com isso.
Porque até hoje as pessoas acham que quem procura psicólogo é porque é doido. Não tem nada disso não. Quem procura psicólogo é porque é inteligente, porque pode, porque nem todo mundo pode, infelizmente. Né? Mas aquele que pode, que tem essa condição, ou tem no posto também, né? Em alguns postos de saúde tem, esse aqui do Afonso Pena tem, e às vezes são bons psicólogos também, você pode tentar, né? Então quem pode, tem essa condição, faça, gente, faça porque vai ajudar bastante. Se é um transtorno, procura um psiquiatra. Não é meio caminho para o Beto Man, não. É para ajudar a gente mesmo, porque às vezes a gente precisa de uma medicação para poder nos ajudar. Melhor eu colocar uma medicação e me ajudar do que eu me enfiar no álcool, do que eu me enfiar na droga, do que eu me enfiar no sexo, no jogo, para aliviar as minhas frustrações da vida, os meus vazios, né? Minhas ansiedades. Muito bem. Então, tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo sim. Fazer que é dureza, né? Mas eu conto com que vocês invistam em vocês mesmos. Eu não posso fazer isso por vocês, eu faço por mim, então cada um tem que fazer por si, né? Mas o caminho está aí. Se amar é se preocupar. Então vocês precisam investir, não é gastar não, é investir tempo em vocês, tá? Bom, depois então dessa coisa araiada toda aqui, aí a gente vai para o outro tópico que é a perseverança. Se a gente conseguiu chegar até aqui, é porque a gente é perseverante. E vocês estão aqui, ó, querendo aprender. Vocês são perseverantes. Então, tentem, tá? E aí quando vocês conseguirem chegar nessa perseverança, vai ser o caminho para frente, que é o planejamento, é o objetivo. Ah, então nosso objetivo, por exemplo, hoje aqui, é conquistar a lucidez. Então como é que eu vou conquistar a lucidez? Meta a meta, pouquinho a pouquinho. Tudo na vida é assim. Então se eu entro numa faculdade para estudar, eu tenho cada matéria, tenho cada semestre para chegar lá no final, daqui a 4, 5 anos, e estar com conhecimento para poder exercer aquilo que eu escolhi para a minha vida. Aqui é a mesma coisa, é pouquinho a pouquinho. E depois que a gente conquista isso aqui, não quer dizer que a gente vai mudar de um dia para o outro, não. Mudanças internas não são de um dia para o outro. A gente não pode querer mudar de um dia para o outro, nem exigir que o outro mude de um dia para o outro. É médio e longo prazo, demora, é assim mesmo, tá? Mas aí a gente precisa dessa perseverança e quando a gente chegar nela, quer dizer que a gente vai estar vivendo no presente. Aí a gente vai sair do estado automático, porque a gente vai estar pensando na gente mesmo e nos descobrindo. Então eu vou conseguir agir de uma forma diferente e reagir também de uma forma diferente. Porque à medida que eu mudo, as minhas reações também mudam. Vou sair do estado ansioso, porque aí eu vou estar vivendo agora no presente. Eu vou me ajustar com o meu passado, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, beleza, minha contabilidade está lá, já está feito, e eu vou seguir em frente. E vou conseguir planejar o meu futuro, porque o ansioso vive também no futuro. E aí não adianta nada eu viver no futuro, eu preciso pensar no futuro. É diferente. Aí eu penso no futuro, eu tenho um objetivo, eu tenho minhas metas e eu consigo chegar lá onde eu quero. Para coisas físicas também. Ah, eu quero comprar um carro. Tá, então quanto você vai ter que separar todo mês? Você vai juntar o dinheiro todo e pagar à vista? Você vai juntar uma parte da minha entrada e continuar pagando? Ou você já vai entrar no financiamento? Tudo é isso, gente, são metas. Eu escolho os caminhos da minha vida, mas com consciência, tá? Conseguindo isso, a gente, enfim, vai ter conquistado também a paciência. Olha só que interessante. A gente está falando de lucidez aqui, mas olha a quantidade de coisas que a gente está desenvolvendo em nós. Perseverança, paciência, porque se eu chegar nesse ponto, significa que eu compreendi que eu sei esperar o tempo das coisas. Isso independe de característica pessoal. A pessoa pode ser do 220, né? Todo, não sei o quê, mas ela pode ser paciente. Não é só quem é calminho que é paciente, não. Todo mundo pode conquistar a paciência. Eu sei que eu estou plantando uma coisa aqui e eu sei esperar ela dar o fruto lá na frente. Eu consigo esperar. Então, aí, por exemplo, a calma e a ansiedade. Você é calmo e ansioso. Às vezes eu não sou calmo, mas Sim. eu acho que eu também não sou ansioso, sou agitado.
Aí essas coisas, uma é diferente da outra. O ansioso é diferente do agitado. Sim. A pessoa agitada, é a que eu estou falando, que é a pessoa que é ligada no 220, né? A pessoa que está aqui, está fazendo um negócio, ela já sabe que tem que fazer outra, ela vai e faz. Ela não fica procrastinando muitas coisas, não, deixando as coisas, não. Ela vai e faz, ou seja, está o tempo todo em movimento. Isso é ser agitado. Não significa que você seja ansioso por ser agitado. É diferente. O ansioso, o agitado, ele está fazendo as coisas agora. Está fazendo aquele monte de coisa. O ansioso, ele pode estar parado, que ele está sofrendo por alguma coisa que ele vai ter que fazer. Essa é a diferença. Agora, eu posso ser agitado e ansioso? Posso. Aí eu chego naquelas pessoas que começam a fazer tudo, 10 coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma. Porque ele está aqui, ele já está incomodado, ele já está pensando na outra coisa, ele fala, não, vou fazer outra coisa. Aí quando ele vê, nenhuma das 10 estão prontas. É diferente, tá? Então você pode ser uma pessoa calma porque você não explode com o outro. Mas você pode ser agitado porque você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E mesmo assim você pode ser paciente com comportamento. Exatamente. Então com tudo isso você pode ser também paciente. Mesmo sendo agitado, você pode ser paciente. Porque você sabe que tem coisa que não depende de você. Quando a gente ganha paciência, é isso. A gente entende que nem tudo depende da gente. A gente depende do outro. Para eu escrever, para eu escrever com um lápis, eu dependo de alguém que fez isso. Para comer um pão, eu dependo de quem colheu lá, plantou o trigo, colheu, né, fez, o padeiro, que fez o quê, o vendedor. A gente não vive sozinho, não. As pessoas que acham que são autossuficientes, ninguém vive sozinho. Então a gente sabe esperar o tempo das coisas e sabe que nem tudo depende da gente, tá? Deu pra... Beleza. E finalizando, depois que a gente tem que a gente conquista essa paciência, aí vem o perdão. O perdão é danado. Porque o perdão principal que a gente tem que ter é o auto-perdão. Aí entra naquilo que eu falei lá no início, quando a gente fica se culpando. Se eu não me perdoar pelas coisas erradas que eu fiz, eu não vou seguir em frente. E eu vou viver com aquela culpa. E eu preciso me perdoar. Eu fiz teve um seminário, uma semana, antidrogas. E eu fiz uma palestra foi na Casa de Recuperação para os internos, né? Aqui em Divinópolis. E o meu tema foi auto-perdão. E eu achei, de todos os temas, o mais significativo. Por quê? Porque quem está lá, muitas vezes, retorna para a droga por culpa. Porque não se perdoa. Não se perdoa pelas coisas que causou para os pais, pelas decepções, pelas frustrações, pelas ações que fez em função de querer a droga. Às vezes roubou, às vezes machucou alguém. E aí a pessoa se culpa. E quem se culpa, como eu disse, acha que não merece ser feliz. E aí ele entra no buraco. Quando a pessoa não acha que merece ser feliz, que tem que ser infeliz, aí ele volta e coloca todo o conteúdo tóxico para ele de novo. Então eu vou me drogar mesmo, que aí eu morro. Eu morro e não dou mais preocupação para ninguém. Porque não se auto-perdoa. Se a gente consegue lidar com a nossa dor, né? E aí eu lembro que nesse dia eu fiz um exercício com um deles lá, que a mãe morreu sem conseguir vê-lo sair da droga. Aí a gente fez um exercício para ele se conectar. Não é espiritualmente, não, tá? Não tinha nada a ver com doutrina espírita. Para ele se conectar com a mãe. Para ele falar como se ele estivesse falando com a mãe dele. E no final ele deu um grito, assim, sabe? Porque foi um grito de liberdade. Foi um grito de tirar dele o peso pelo sofrimento que ele causou para a mãe, e para a mãe ter morrido, ele não ter conseguido mudar antes da mãe ter morrido. Então ele estava levando isso com ele. Ele estava carregando a morte da mãe nas costas dele.
Olha o tanto que isso é sério. E o que você acha que ia acontecer depois que ele saísse de lá? Então, auto-perdão é fundamental. E, claro, perdoar os outros. Porque perdoar o outro é se libertar. Né? Se a gente fica agarrado energeticamente com o outro aí, ó, às vezes o trem vai para uma outra existência. E a gente tem que resolver isso numa hora ou outra. Então, vamos perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é eu chegar num ponto, num momento em que eu vou lembrar da situação sem ressentir. Sem sentir o incômodo, sem sentir a raiva, sem sentir a mágoa. Não quer dizer que eu vou esquecer, não. Isso é bobagem, ninguém esquece. Mas significa que eu não vou sentir da mesma forma que eu senti quando a pessoa me machucou. Enquanto a gente ressente, significa sentir de novo, né? Naturalmente, eu ainda não perdoei. Então, esse é o caminho. E aí, o último tópico é a paz. Porque quando eu consigo isso tudo, eu entro em paz interna comigo mesmo. Paz não é a gente vestir de branco, ficar com bandeirinha branca, fazer isso é bobagem, isso é coisa externa. O interno é muito mais importante. Porque eu posso estar todo vestido de branco, sair daqui do centro, dar um bicudo no cachorro. Não dá, ué. Né? Isso não é paz. A paz não está na minha roupa. A paz não está no meu discurso. A paz não está na minha bandeira. A paz está na minha atitude. E principalmente a atitude comigo mesmo. Então, quando a gente conquistar essa paz interior, a gente vai conseguir lidar com todas essas confusões que estão acontecendo agora e mais para frente aí que vão vir outras questões, outros problemas, outras coisas boas, que a gente precisa aprender a lidar com aquilo que é ruim, com aquilo que é bom também. Tem gente que exagera no que é bom, né? Então a gente precisa aprender a lidar com equilíbrio. Então a gente vai saber lidar com esses problemas enxergando as melhores saídas, as melhores resoluções e ter um olhar de entendimento, de imparcialidade e de moderação. A gente não vai mais para os extremos, a gente vai moderar. Mas isso é uma caminhada, tá? Então, gente, espero que tenha servido para vocês de alguma forma essa análise da lucidez. A gente sabe que é lucidez, mas fica a lição de que a gente precisa pegar uma palavra e aprofundar nessa palavra. Aprofundar no que ela quer dizer. Como que eu consigo conquistar aquilo? Porque senão a gente vai ficar sempre na superficialidade. Ah, eu sei que eu preciso mudar. Aí vai. Aí desencarna, né? Aí chega lá no pedir oportunidade, né? Aí vem outros. Até quando que a gente vai nessa? Que a gente resolva uma coisa na nossa existência, mas a gente resolva mesmo. Já tá bom. Não vamos cobrar demais de nós, não. Nós ainda estamos num planeta de prova e expiação. Esse é o nosso nível mesmo. Não está nada errado, não. Nós somos assim, somos a mistura de coisas boas e de coisas ruins. É isso. Mas isso não tira a nossa importância, isso não tira o nosso valor. Todo mundo aqui é bacana, todo mundo é importante para o mundo. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ledi. Obrigado ao pessoal aqui do Facebook, que agora a gente tem que também comunicar assim, né? Obrigado a todo mundo que saiu de casa e veio aqui para escutar, né? E estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro reencontro depois de todo esse tempo. Então, mais uma vez, continue se cuidando, tá? Muita responsabilidade, que a coisa ainda não acabou, tá bom? Então, obrigado, gente. Fique com Deus. Se quiser tirar foto, viu? Você fique à vontade. Se alguém quiser alguma coisa a mais, depois pega meu contato, tá? Porque às vezes eu tenho uma listinha lá de valores também. Agora eu estou importante, então eu estou... Que é isso? Ué. E eu vou pedir então aos internautas, né? O canal do Centro Joana d'Arc é Facebook. É no facebook.com/Centro Joana d'Arc. E tem o Instagram também, que é? Vai ter o Instagram, que é Centro Joana d'Arc. Isso, Centro Joana d'Arc. Instagram, Centro Joana d'Arc. Centro Joana d'Arc. Joana d'Arc. Então aí para os internautas aí que está nos assistindo, né? E com isso, gente, vocês não vão ficar lá em casa e só assistindo no Facebook depois não, né? Senão aí não vai adiantar.
Então a gente agradece de coração a cada um de vocês que mesmo agora com essa nova onda aí, né? Que saíram de suas casas e vieram aqui participar com a gente. Só que a gente vai tomar todos os cuidados, né? Vai continuar usando os nossos cuidados, como o álcool, a máscara, né? E eu aprendi uma coisa, gente, que essa pandemia nos ensinou para todos nós, cada um de acordo com o seu entendimento. Eu aprendi uma coisa que Deus nos deu uma coisa melhor do nosso corpo humano, são as mãos. Mas essas mãos que nos faz tanto, que nos ajuda tanto, são as mais perigosas. Esse dia o sujeito muito gripado, limpou o nariz, desceu no corrimão da escada assim, ó, limpando a mão. E eu vim atrás dele, eu falei assim, gente, isso aí serve de exemplo para a gente, que as mãos nossas, as que mais nos servem na nossa reencarnação, é a que é a mais perigosa para nós. Então essa pandemia, com certeza, veio nos ensinar muitas coisas. E essa é uma das coisas, gente, lavar as mãos. Se você sujou a sua mão, não faça com que o seu parceiro que esteja próximo de você, faça com que essas bactérias que estão aqui passem para ele, né? Então veio principalmente nos ensinar, uma das coisas foi essa, o cuidado com as mãos. E fora muitas outras, de acordo com o entendimento de cada um. Então, gente, de coração, a gente agradece a cada um de vocês, que se agarra o seu lar. Você, como é que você chama? Rafael, é a primeira vez que você vem no centro? Primeira vez. Oh, que bom. Que você seja a primeira de muitas, viu, Rafael? Obrigado. Se você achou bom, nós estamos aí a porta aberta, agora nas quarta-feiras, viu? Seja a primeira de muitas. Mais alguém, gente, que veio pela primeira vez também? Você? Como que é seu nome? Giz? Ah, tá. Então, é difícil o nome, né? Eu nem não vou tentar repetir, não, sabe? Mas que seja também a primeira de muitas, tá? Justisley. Aí, ó, não vou repetir mais, não. Bom, gente, então hoje, até para vocês que estão aqui e para os internautas, né? Aqueles que acreditam no passe à distância, né? Que eles também possam agora nas suas casas fazer uma posição, né, de tomar esse passe. Eu vou convocar agora os médios que são passistas para ficar em pé. A gente vai abaixar as luzes porque o passe hoje vai ser coletivo, sabe? E todo mundo vai entrar em estado de prece, né, para que receba essas energias boas. Nós vamos pedir a espiritualidade da casa, que sempre trabalha conosco aqui, através do Joana d'Arc, né? Através do nosso Mestre Jesus, que nesse instante agora eles possam enviar para nós, né, esses mensageiros que trabalham conosco para que esse passe seja coletivo. Mesmo à distância, aquele que mesmo que esteja em casa possa receber essas energias boas. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio e cada um vai fazer a prece que adotar e pedir aquilo que quer que essa prece seja, como se diz, seja de valor para isso, tá bom? Então nós vamos fazer agora o seguinte,